A Usurpadora, resumo do capítulo 30. Patrícia acha que o marido está delirando, mas Rodrigo acha possível sim que Paola esteja sendo usurpada. Leda identifica Luciano ao telefone. Ele mente que queria falar com ela para saber se iam almoçar juntos, mas como não sabia a área dela na empresa, iria perguntar para Carlos Daniel primeiro. Leda avisa que vai almoçar com Carlos Daniel e desliga o telefone. Rodrigo comunica a Patrícia que vai visitar Piedade para falar sobre a usurpadora. Eles partem para a mansão. Stephanie aborda Paulina e pergunta se ela não tem medo de deixar Carlos Daniel sozinho com Verônica na fábrica. Paulina afirma que confia nos dois. Stephanie deixa claro que ainda detesta a inimiga e torce para que ela saia de sua casa num caixão. Paulina garante que vai sair daquela casa viva e sem que ninguém perceba. Após acontecer uma coisinha, Stephanie pergunta o que vai acontecer. Rodrigo e Patrícia chegam na mansão, enquanto Chico colhe umas flores distraído. Lalinha conta ao casal que vovó Piedade está em seu quarto. Piedade fica feliz com a presença dos dois, ainda mais porque queria falar com Rodrigo sobre algo. Ela cita o problema no casamento de Carlos Daniel e Paola e quer resolver esse assunto. Rodrigo não tem pretensões de intervir. Paulina mente que está brincando. Stephanie pede para a inimiga que ela deixe pelo menos uma parte da herança para ela. Paulina se cansa do papo chato e sugere que Stephanie a deixe em paz. Stephanie se retira. Vovó Piedade cita todos os atributos positivos da nova Paola e sobre como ela mudou. Patrícia revela que Rodrigo está desconfiando de que aquela ali é outra mulher. Piedade fica chocada. Rodrigo confia que seja uma usurpadora, mas acha a ideia doida demais. Piedade não acha, já que pode ser irmãs gêmeas. Rodrigo fica pensativo, mas logo Piedade sugere que ele esqueça esse absurdo. Leda vai ao encontro de Luciano para almoçar. Ela fofoca sobre as cartas anônimas que Carlos Daniel está recebendo e acredita que Paola está perto de rodar. Leda acha que Carlos Daniel pagaria o que o remetente pedisse, dado o desespero dele. Luciano quase morre de alegria. Piedade conta para Chico que Rodrigo está na cola da usurpadora. Ela teme que não gostem de Paulina quando souberem que ela é uma impostora. Chico não entende por que a vovó não fala logo com ela. Piedade explica que tem medo de assustá-la, mas é preciso alertá-la sobre o perigo que a querida corre. Carlos Daniel fica impaciente sem notícias do dono da carta. Verônica aparece para avisar que está indo. Carlos Daniel se oferece para levá-la, mas ela recusa, mesmo que ele garanta que vai respeitá-la. Os dois quase se beijam novamente, mas Verônica quase foge do amado. Braulio recebe umas flores encomendadas. Ele as entrega para Douglas e aproveita para perguntar o que a investigação descobriu. Douglas comprova que Paola é uma mulher fácil. Braulio acha que isso não é verdade, mas Douglas está bem confiante. Paulina conta para Carlos Daniel que está saindo para o almoço com Maldonado. Ele se oferece para acompanhá-la, mas Paulina prefere ir só, já que o ricaço pode não querer fazer perguntas na frente de um brátil. Carlos Daniel lembra que ela também é uma brátil. Paulina explica que estava falando do marido e seus irmãos. Ele então sugere que ela se divirta. Paulina o corrige, lembrando que o papo é de negócios, e se despede. No carro, Paulina pede para Pedro buscá-la depois do almoço. Braulio e Douglas ouvem a campainha tocando. Em seguida, Paulina elogia a vivacidade de Douglas. Ele confessa que nunca deixou de pensar nela. Paulina conta que a fábrica está indo de vento em popa e pergunta da viagem do ricaço. Douglas admite que recuperou a saúde e agora quer realizar seus sonhos, como conquistar uma mulher. Leda chega na sala de Carlos Daniel e pede para almoçarem juntos, bem oferecida. Carlos Daniel nega, pois vai almoçar com Verônica. Douglas dá em cima de Paulina, afirmando que ela pode conseguir tudo o que quiser. Paulina se levanta desconfortável. A empregada chama os dois para almoçarem. Douglas pega na mão de Paulina para acompanhá-la até a mesa. Ele a acomoda na cadeira e pega em sua mão de novo para avisar que tem algo importante a falar. Leda se oferece para acompanhar Carlos, Daniel e Verônica no almoço. Verônica se retira da disputa, pois vai almoçar com o filho. Leda então pede para eles irem sozinhos.
Douglas sugere que Paulina almoce com ele uma vez por semana. Ela lembra que é casada e é séria. Douglas não vê nada demais em um mero almoço. Paulina se irrita e pergunta se ele esqueceu o que são boas maneiras. Douglas confessa que ela é a primeira mulher que lhe tira o sono em anos. Paulina só lamenta. O ricaço pede para Braulio deixá-los a sós. Douglas vai direto ao ponto e revela que recebeu informações de que Paola Bracho é uma dama que busca diversão fora de casa. Paulina se levanta com ódio e Douglas pede para ela sentar. Ele tenta se explicar, mas Paulina vai logo avisando que não é essa mulher que ele foi informado e que ela não será conquistada com simpatia, gratidão ou dinheiro. Douglas oferece o que Paulina quiser em troca do amor dela, até mesmo casamento. Leda explica para Carlos Daniel que Paola escondeu a volta de Douglas, pois ele voltou faz dias. Além disso, ele foi barrado de ir no almoço dos dois. Portanto, é um alerta vermelho, e com certeza ele é um dos muitos amantes de Paola. Douglas insiste para Paulina almoçar com ele toda semana. Paulina nega rotundamente. Douglas avisa que se for rejeitado, será um inimigo que pode fazer muito mal a ela. Paulina não entende como ele quer conquistar uma mulher à base de ameaças. Douglas a presenteia com os $2 milhões para a fábrica. Paulina se recusa a ser comprada, até mesmo por toda a fortuna dele, e sai da mesa às pressas. Braulio pede para a coitada não levar o patrão a sério, pois as informações que ele recebeu estão erradas. Paulina admite que está muito decepcionada e humilhada. Braulio a acompanha até a saída. Pedro nota Paulina péssima. Ela tenta disfarçar o choro para o motorista. Braulio olha para Douglas com reprovação. Felipe e Guilherme conversam com Luciano sobre Viviana. Um dos companheiros provoca Leandro sobre ela querer mesmo é o patrão, e eles quase saem na porrada. Braulio afirma que o patrão se equivocou ao tentar comprar Paulina, pois a confundiu com a tal Noélia. Douglas confia que Paola tem um preço. Braulio sabe que ele vai sofrer com a ausência dela. Carlos Daniel aborda Paulina na mansão para perguntar como foi o almoço com Douglas Maldonado. Leandro pergunta quando Viviana vai casar com ele. Ela reclama da ansiedade do emocionado. Já ele teme que ela volte a conversar com Willy. Viviana afirma que vai se casar com Leandro assim que ele quiser. Ela vai logo avisando que não vai trabalhar depois do casamento. Leandro ri, muito feliz. Carlos Daniel faz um interrogatório para Paulina sobre Douglas, a deixando incomodada. Ele a questiona sobre a amizade dela com o milionário. Paulina põe a culpa nos Bracho, que são um bando de inúteis. Rodrigo conta para Patrícia que vai à fábrica para averiguar isso da usurpação. Patrícia pede para o marido ser prudente. Em seguida, Rodrigo surpreende Carlos Daniel e Paulina. Ele pede para o irmão dar uma volta, o deixando a sós com a cunhada. Rodrigo cita o casamento de Paola e pergunta se Paulina se lembra o que aconteceu nesse dia. Na mansão, Piedade pergunta a Patrícia por que Rodrigo não veio junto a ela. Patrícia revela que Rodrigo foi à fábrica para investigar a possível usurpadora e assim desmascará-la na frente de todo mundo. Rodrigo inventa uma história de um tal Cosme, padrinho do casamento, que bebeu tanto que teve que ajudá-lo a ficar de pé. Paulina inventa que lembra sim. Rodrigo sorri, pois ela caiu direitinho em sua armadilha. Luciano chega na fábrica. Vovó Piedade pega o telefone para ligar para o escritório. Rodrigo pergunta se Paulina lembra quem eram os padrinhos do casamento. Paulina atende o telefone. Vovó pede para ela não responder nenhuma pergunta de Rodrigo, pois ele foi à fábrica para perturbá-la. Paulina desliga o telefone e sai às pressas da sala, alegando que tem que levar umas faturas. Ela se esbarra em Luciano. O Patife avisa que veio contar a verdade a Carlos Daniel. Paulina o manda ir, que ela já aproveita para contar pro marido que ele é um chantagista. Ela se recusa pela milionésima vez a dar dinheiro pro infeliz. Luciano então decide contar tudo a Carlos Daniel. Paulina oferece um café para que ele espere. Luciano se irrita com a valentia da usurpadora. Paulina afirma que os dois vão para a cadeia. Luciano avisa que se até às 2 da tarde ela não lhe der dinheiro, vai se arrepender.
Paulina não dá a mínima e sai desfilando. Rodrigo conta para Patrícia que Paola caiu em sua armadilha e assim se confirma que ela é uma usurpadora. Luciano pega o telefone e decide acabar com a piedade que ainda tinha de Paulina. Rodrigo decide contar tudo para Carlos Daniel. Patrícia não acha que ele vai acreditar, mas Rodrigo confia que sim. Rodrigo levanta a hipótese de terem matado a verdadeira Paola e a usurpadora faz parte de uma quadrilha. Patrícia duvida que esse teste que o marido fez seja suficiente. Rodrigo decide fazer outra armadilha para revelar a verdade. Luciano decide acabar com a espera e pega o telefone. Carlos Daniel atende o telefonema de Luciano, que se apresenta como o remetente da carta anônima. Carlos Daniel sai da sala, deixando Paulina e Verônica a sós. Luciano marca um encontro com Carlos Daniel às 8 da noite. Mais tarde, Carlos Daniel entra em seu quarto, abre o cofre e pega um revólver. Carlinhos vê o pai saindo e pede para acompanhá-lo. Carlos Daniel recusa e sai, deixando o filho triste. Carlinhos chama Paulina e conta que mal vê a hora de largar as muletas. Ele pede para a mamãe estar o tempo todo com ele no dia da operação. Paulina pede para o filho se comportar caso ela não puder estar. Carlinhos afirma que não vai se operar se ela não estiver ao seu lado. Ele revela que Carlos Daniel saiu apressado e bravo. Enquanto isso, Carlos Daniel chega ao saguão do hotel onde marcou o encontro. Luciano o chama e Carlos Daniel o identifica na hora como o amigo de Leda. Paulina pergunta para a vovó como ela sabia o que Rodrigo estava fazendo. Piedade explica que Patrícia lhe contou, pois Rodrigo acredita que ela é uma usurpadora. Paulina fica chocada. Luciano pede $200.000 para Carlos Daniel em troca de seu silêncio. Carlos Daniel avança no pilantra. Luciano não se intimida e revela que a mulher que está na mansão não é Paola Bracho, e sim Paulina Martins, a usurpadora. Carlos Daniel confirma que sua mulher mudou muito desde a última viagem. Luciano explica que é porque aquela lá não é Paola Bracho. Carlos Daniel não entende, já que elas são idênticas. Luciano opina que elas podem ser irmãs gêmeas. Piedade conta para Paulina que confirmou para Rodrigo que ela é Paola, a deixando aliviada. Luciano revela que foi testemunha da substituição acontecendo. Carlos Daniel pergunta se ele falou com a usurpadora. Luciano confirma e admite que pediu dinheiro, então, como ela não deu, vai querer os 200 mil dele em troca de seu silêncio. Carlos Daniel nega, pois não tem como dar essa quantia. Além disso, Luciano seria cúmplice da criminosa. Luciano revela que Paulina é uma boa mulher, mas tão inocente que preferiu arriscar a própria liberdade só para não lhe pagar. Carlos Daniel pergunta onde está a verdadeira Paola. Paulina fica desesperada ao notar que o cerco está fechando e começa a planejar sua fuga. Adelina conta para Cacilda que Lalinha fez a fofoca de uma conversa que ouviu entre Piedade e Patrícia, em que as duas levantaram a hipótese de ter uma usurpadora no lugar de Paola. Luciano se recusa a contar para Carlos Daniel onde está Paola, mas nega que ela esteja morta. Carlos Daniel acha que o chantagista está mentindo. Luciano sugere que ele investigue por conta própria. Carlos Daniel se propõe a dar $100 mil a Luciano, que aceita na mesma hora. Eles marcam o encontro para pagar a quantia em dinheiro no dia seguinte, às 10h30 da manhã. Luciano afirma que a usurpadora é 1000 vezes melhor que Paola Bracho. Carlos Daniel vai embora calado. Em casa, ele pergunta onde está a esposa para Larinha. No quarto, Paulina abre a porta para Carlos Daniel. Larinha ouve atrás da porta. Carlos Daniel pede para os dois se perdoarem. Paulina estranha, mas entende, pois o ama. Carlos Daniel sugere que eles acabem com esse distanciamento esta noite. Paulina percebe que ele quer transar e ordena que ele a solte. Leta descobre pela empregada que Luciano pegou todas as trouxas e foi embora de sua casa. Chorando, Paulina garante a Carlos Daniel que seu distanciamento não vai durar muito tempo. Carlos Daniel reclama que eles não transam há mais de 1 ano e acha que a doença dela é só uma desculpa. Ele exige que ela mude, pois não parece em nada com a mulher que ama. Portanto, isso deve ter uma explicação.
Paulina afirma não poder dizer nada além do que já disse e pede para ele sair. Carlos Daniel promete que eles vão conversar de novo e muito sério. Paulina tranca a porta após ele sair e chora, desolada.